Dúvida: devo ou não periodizar meus treinos? Eu sou o Evandro, treinador de triatlon, e vou te orientar que caminhos deve tomar nesse processo. Mas antes de começar, não esqueça de seguir o nosso perfil no Instagram, se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir aí nossa página também no Facebook. E já aproveita e deixa o like aí no nosso vídeo. Bora para o que interessa então? Pois bem, pessoal, para a gente falar um pouco desse processo de periodização, é preciso entender quais são os seus objetivos no esporte. O teu objetivo é o quê? Simplesmente ter uma prática esportiva como saúde, qualidade de vida ou melhora do condicionamento físico? De certa forma, você não precisa fazer uma periodização toda completa, né, entrando em todas as etapas, de você montar um macrociclo, um mesociclo, um microciclo. Por quê? Você não está definindo um alvo lá na frente, uma prova para desempenho. Se o teu foco é apenas a saúde, a qualidade de vida, o condicionamento físico, você deseja apenas estar sempre em boas condições físicas. Isso não quer dizer que você queira sempre estar aumentando o rendimento, né? Ao contrário do atleta amador ou profissional, ou a pessoa que visa melhorar o seu desempenho, tem um foco, tem uma meta, tem um objetivo a ser alcançado, esse sim precisa fazer uma periodização, né, para ser trabalhado com uma melhor precisão e poder alcançar os seus objetivos, as suas metas. No caso nosso do triatlon, são as provas em questão. Claro que mesmo a pessoa que não está buscando o desempenho, não está buscando a performance, a melhora na sua performance, de certa forma ela não vai ficar totalmente a par de uma periodização, mas ela vai trabalhar isso de uma forma mais micro, ou seja, os microciclos, que são os períodos de treino, as sessões de treinos a cada dia. Pois existe também uma lógica no processo de treinamento, mesmo que não esteja com toda uma periodização completa, no trabalho do dia a dia apenas para manutenção, saúde e qualidade de vida. E esse processo, lógico, é na questão de distribuição de carga, volume de treino, intensidade nesse quesito, pois essa pessoa não vai fazer todos os dias treinos fortes, né? Ou ela não vai fazer todos os dias treinos de recuperação, vai ter um intercalonamento aí, né, entre um treino e outro. Então a pergunta é, por que periodizar, né? A gente vai periodizar por uma simples questão, porque exige planejamento para você alcançar as suas metas e seus objetivos, tá certo? Então tudo que a gente busca fazer no futuro, ou a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, exige um mínimo de planejamento. Então, para a gente poder alcançar os melhores resultados, a gente planeja a periodização de maneira que a gente possa alcançar os melhores resultados no nosso objetivo. Outro ponto a ser lembrado é a questão de organização. Quando você tem um planejamento, né, você vai acabar organizando, né, estruturando todo esse período seu de preparação para a sua prova-alvo, seja ela um short triatlon, seja ela um triatlon olímpico, seja uma prova de longa distância, um meio Iron ou um Ironman full, né? Independente de qual seja o seu objetivo, mas tendo esse planejamento, organizando ele de maneira mais adequada, com períodos certos para o treinamento, um período de iniciação, aí uma parte de base do treinamento, né? Você começando a entrar depois numa parte específica para daí chegar no período pré-competitivo até um período competitivo. Então tudo isso organizado numa ordem cronológica adequada, né, vão facilitar esse teu processo de treinamento. Até porque se você não faz dessa maneira mais organizada, né, no processo lógico que você vai seguir, que você deve seguir, né, e esse processo ele não é simplesmente porque alguém achou bonito fazer isso ou aquilo primeiro, é porque é para respeitar algumas fases de adaptações do nosso organismo, né? Então você constrói primeiro aquela base, né, para depois você começar a trabalhar outras capacidades, implementando um pouco mais de carga. Vai chegar no momento que você vai fazer uns trabalhos um pouco mais específicos, aumentando a intensidade.
para você tentar melhorar a sua performance, até você chegar num rendimento mais alto possível para a tua meta, que é a prova-alvo que você deseja realizar, né? Então, tendo isso tudo muito bem organizado, você consegue perceber cada momento que você está trabalhando na sua periodização, né? E dentro desses processos de periodização, dentro de cada etapa do seu período, você pode ter neles aí entre a tua prova principal lá. Vamos dizer que você queira fazer um Ironman, né? Vamos colocar um Ironman 70.3, tua prova principal. Dentro desse período, até você chegar na tua prova principal, você pode ter algumas provas menos importantes, né? Provas menores, onde você esteja colocando à prova o que você está executando no seu treinamento. Uma outra ferramenta que dá para utilizar também, se você não vai fazer alguma prova entre a sua prova principal, são os testes, né? Os simulados, você fazer testes físicos também para você avaliar como está o seu desempenho, simulados também para você ter uma noção de como está o seu desempenho, também é muito válido, né? E outra, você vai estar colocando à prova tudo aquilo que você treinou e capacitou até aquele momento. Então, para a gente fixar a ideia de por que periodizar, né? Nós precisamos o quê? Planejar a melhor estratégia, né? Organizar esse planejamento, né? Organizar as etapas que serão seguidas durante esse plano para você atingir as suas metas e, claro, você mensurar as cargas de treino dentro de cada etapa que você vai estar seguindo no seu planejamento aí, na sua periodização. Dessa maneira, você vai alcançar os seus objetivos da forma mais adequada possível, com o melhor desempenho possível. Então, pessoal, quanto tempo vai durar então essa periodização? É claro que vocês já devem ter raciocinado um pouquinho conforme as informações anteriores que eu passei, que esse período vai definir desde o momento que vai ser a sua prova, né, a data da sua prova. Então vai ser desde o momento que você resolve treinar, se preparar, até a data da sua prova alvo, a sua prova principal. Então o que acontece? A depender do que você pretende fazer, quanto tempo você pretende se preparar, esse período aí, né, que você vai planejar e fazer toda essa periodização, ela pode variar, tá? Ela pode variar desde 3 meses aí que a gente passa para o pessoal para fazer uma prova de short triathlon. Para quem está começando, com 3 meses já consegue terminar uma prova de short triathlon, né? Lembrando que um período mais curto você vai ter um desempenho também mais fraco, né? Se você quer otimizar desempenho, você precisa de um processo um pouco mais longo, tá? Você precisa de mais paciência para você estar otimizando seu desempenho. Mas para você inserir no esporte, com 3 meses aí de treinamento, de planejamento mínimo, você consegue já estar terminando uma prova de triatlon e já estar nesse meio aí desse esporte que cresce a cada ano, cresce muito no mundo inteiro, né? Não somente aqui no Brasil, né? A gente percebe que a cada ano que passa conhecemos novas pessoas, cada vez mais gente se inserindo nesse esporte, mas é no mundo todo, é um esporte até novo, tá? É um esporte muito novo em relação a muitos outros que a gente tem por aí, e todo ano crescendo e aumentando cada vez mais. Então esse processo, ele pode ser bem volátil, tá? Então você vai traçar sua meta, pode ser a sua primeira prova, sua estreia no triatlon, você já pode ter estreado e você já quer algo um pouco mais além, então você deseja fazer um planejamento um pouco maior para você atingir metas, né? Você alçar já voos um pouco maiores, né? Você quer fazer uma prova mais longa, então você precisa de um período de preparação um pouco maior, então não é com 3 meses que você vai fazer uma prova de meio Iron, uma prova de Ironman, muito menos, né? Então você precisa de um período maior para você poder se adaptar, para depois você poder trabalhar a intensidade, né? Você tem que adaptar as distâncias, os volumes que são maiores, para depois você trabalhar a intensidade nesses volumes. Então é tudo diferente, né? Por isso que eu falei que ele vai ser volátil, vai ser de acordo com o tipo de prova que você quer fazer. Se você quer estrear de cara num Ironman, numa prova longa, uma coisa que eu não recomendo, eu recomendo começar nas provas mais curtas, tá? Você vai ter que ter paciência de fazer um processo, um planejamento, uma periodização,
que seja mais longa, que seja adequada para você chegar em condições para fazer uma prova desse nível. Então, exemplos que a gente pode estar comparando é o quê? É a gente se preparar para uma prova, por exemplo, no final do ano, a gente fazer uma periodização anual, tá certo? E às vezes nós temos aí, por exemplo, periodizações que podem ter 2 anos, 3 anos, até 4 anos. Atletas olímpicos, né? Podem ter uma periodização de 4 anos, fazer um ciclo olímpico para chegar no alto nível lá nas Olimpíadas. É claro que esse atleta vai estar competindo nesse período, né? Às vezes o atleta está participando de circuito mundial, Copa do Mundo, mas o ciclo dele é voltado para quê? Ele fazer essas provas no meio do caminho, mas o principal dele às vezes é chegar na Olimpíada e ser medalhista ou ter a melhor colocação possível, né? Então você vê como pode ser volátil aí essa extensão dessa periodização. Pode variar aí de 3 meses até 4 anos, ou até mais se você quiser, lógico. Acho que ninguém tem tanta paciência para passar uma periodização aí com mais de 4 anos, né? Um ciclo olímpico que é de um atleta profissional. E aqui só para exemplificar para vocês, vou estar mostrando aí o gráficozinho para vocês de como pode oscilar então a periodização, né? Esse gráfico aí é uma periodização que eu montei para ilustrar no decorrer de um ano, tá? No decorrer de um ano, onde vocês vão ver e perceber que tem 2 picos, né? 2 momentos em que o gráfico sobe, são 3 linhas ali, e no primeiro momento ele vai subir, ele vai ter uma queda e depois mais uma ascensão ali para um segundo pico um pouco mais alto. O que acontece? Esses 2 picos aí são os momentos de competição, tá? Tem uma primeira competição que não é a prova-alvo principal, tá? Vamos dizer, colocar aí como uma prova B, e a prova A, que seria o objetivo principal, mais lá para o final do ano, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho como que funciona a periodização, como que vai oscilar, né? Vocês vão ver que o cinza é a intensidade dos treinos. O laranja é o volume, né? A linha laranja é o volume e a linha azul é o desempenho, tá? O desempenho no decorrer do treinamento. O que acontece? Lembrando que é só ilustração, tá? Isso não são dados tirados de nenhum desempenho de atleta. É uma ilustração para mostrar como que ela vai funcionar durante a periodização, tá? Então vocês percebam que no início ali da fase de preparação, né, você tem um volume um pouco maior, né? Vocês podem ver que a linha laranja está acima da linha cinza, que é a intensidade. Você tem um volume um pouco maior, né? E enquanto a intensidade ainda está baixa. Conforme você vai passando essa fase inicial, você vai subindo a intensidade, né? O volume você sobe um pouco mais devagar, a intensidade ela vai subir um pouco mais rápido. Consequentemente, o desempenho também vai acabar subindo. O desempenho é uma curva que ela vai, consequentemente, acompanhar as outras duas, né? Porque é o resultado do que você faz de volume e intensidade. Percebo que chega um momento em que eu tenho mais intensidade, eu já estou chegando numa fase pré-competitiva e menos volume, né? Então eu tenho mais intensidade e menos volume, até eu chegar na fase de competição, que eu vou estar com a intensidade bem mais alta do que o volume, né? Percebam que elas acabam se contrapondo. Enquanto eu estou com a intensidade bem alta, né, o meu volume ele vai estar um pouco mais baixo. Se eu tiver com o volume mais alto, eu vou estar com a intensidade mais reduzida, tá ok? Então eles trabalham sempre nesse contraponto. Aí vocês percebem que logo depois aí do primeiro pico, nós temos uma queda. Essa queda é um período de recuperação, né? Eu quero atingir a minha prova-alvo, que é lá no final, né? É a prova A. Então eu não posso simplesmente fazer essa curva minha ser uma ascensão o tempo todo. Eu cheguei em condições de competir, não posso não ter atingido o meu melhor nível na primeira competição, porém eu vou ter o quê? Eu vou ter um período de recuperação, vou trabalhar, eu vou começar a baixar a intensidade, baixar os volumes, para depois eu começar a subir de novo essas valências. Vocês vão perceber que também o desempenho tem uma queda junto, né? E depois eu começo a subir de novo, volume, intensidade, até eu chegar na outra competição, na competição final aí, que é a nossa prova principal. Pode ser aí um 70.3, pode ser um olímpico, pode ser até um short, né? Se às vezes a pessoa
botou que ela quer chegar muito bem naquela prova, ela pode ter uma preparação um ano inteiro para fazer uma prova de short triathlon sem problema nenhum, né? Faz uma outra prova no meio do caminho ali como teste, né? Como preparação, e chega no final lá do seu período muito bem condicionado para você atingir os melhores resultados possíveis. E passando a sua prova-alvo, de novo você entra no processo de recuperação para depois você retomar seu treinamento de novo. Então, assim, uma coisa que a gente sempre tem que salientar para os atletas, vocês perceberam as curvas, né? Ela sobe, desce, sobe. Ela tem uma oscilação. Eu não posso subir e ficar o tempo todo lá em cima, né? Vou trabalhar naquele platô, na intensidade máxima, no meu desempenho máximo, e vai chegar uma hora que o meu corpo vai acusar, ou vou sentir lesão, ou vou entrar no processo de overtraining, algum problema eu vou acabar gerando aí no meu desempenho, tá? Então eu tenho que fazer esse processo aí de intensidades e volumes, né? Onde sobe e desce depois da competição, para depois você trabalhar de novo, você tem um processo de supercompensação que a gente fala, né? E isso daí treino a treino também vai estar acontecendo. Por isso que eu falo, de repente você tem um treino muito forte num dia, né? E no dia seguinte você vai ter um treino já um pouco mais leve, né? Para você estar recuperando e você passar por esse processo que a gente chama de supercompensação. Você subiu a curva do teu gráfico, do teu desempenho. No dia seguinte, em vez de você continuar subindo, você reduz a aceleração, né? Você vai baixar o giro, você vai baixar a intensidade para você fazer com que o teu organismo se recupere, para lá na frente ele recuperar e estar melhor do que aquele ponto que você estava anteriormente. Tá? Esse processo de supercompensação é isso, né? E você provocou um estresse, você foi a um ponto X, né? Você precisa reduzir para daí no próximo estresse você fazer com que ele passe desse ponto X, você chegue no Y, tá? E assim, sucessivamente, você vai melhorando o seu desempenho e melhorando a sua performance. Aí você pode perguntar então, Evandro, como que divide essa periodização? De maneira mais simples, né, sem a gente aprofundar muito, ela vai se dividir em 3 etapas, né? Na verdade não são 3 etapas, na verdade, porque uma delas é o macrociclo, que é todo o período, tá? Todo o processo de periodização até você chegar no seu objetivo, no seu alvo, tá? O macrociclo envolve tudo isso. Então, por exemplo, eu tenho lá uma prova no final do ano. Hoje nós estamos em fevereiro, estamos iniciando o mês de março. Eu tenho uma prova, por exemplo, em novembro. Então eu tenho um período aí de mais ou menos 10 meses para estar fazendo a minha periodização. Esses 10 meses é o que a gente chama de macrociclo, tá? Aí eu vou ter um período um pouco reduzido. Dentro do macrociclo nós temos os mesociclos, tá? Os mesociclos eles podem estar, eles vão estar divididos aí em período de incorporação, período básico, período de estabilização, o controle pré-competitivo e competitivo. Então, assim, resumindo, a gente pode ter o quê? A gente pode ter um mesociclo, então, o básico, né? Que é o preparatório, o específico, e então o competitivo, que começa ali com o pré-competitivo até chegar no momento do mesociclo competitivo, tá certo? E dentro desses mesociclos, tá? Que os mesociclos vão ser aí, algumas vão variar em semanas, tá? Então, um mesociclo, por exemplo, de básico ali, pode durar 8 semanas, pode durar 10 semanas, né? Então depende da periodização que vai ser feita, qual que é a extensão dessa periodização, qual que é a extensão desse macrociclo, tá, ok? Isso vai ter uma variabilidade. E dentro dos mesociclos nós vamos ter os microciclos, que geralmente a gente trabalha os microciclos aí com uma semana, né? A extensão de uma semana de um microciclo. Pode ser maior? Pode variar de uma semana, 2, 3 até 4 semanas, tá? Então, como eu falei, depende da extensão da tua periodização. Se você vai fazer uma periodização o ano todo, você pode colocar aí até um pouco mais esse período de microciclo. Mas geralmente a gente trabalha com um período de uma semana no microciclo para ficar mais fácil você trabalhar semanalmente, tá? Simplesmente para facilitar, para organizar, na hora de organizar os treinamentos, as planilhas de treino. Dentro do microciclo, nós também vamos ter algumas subdivisões. Nós temos o microciclo ordinário, o microciclo de incorporação,
o controle, o choque e a recuperação, tá? Então todos esses daí, cada um tem o seu momento, cada um tem uma especificidade para você estar trabalhando. Por exemplo, o ordinário vai estar trabalhando sempre a primeira fase de adaptação daquele mesociclo, tá? Então geralmente está ligado às adaptações gerais da fase de preparação. O microciclo de incorporação geralmente está ligado já com uma pequena elevação nas cargas de treinamento ou quase nada de elevação, tá? Apenas passando por um processo logo depois aí do microciclo ordinário, né? Em seguida, nós podemos ter um microciclo de estabilização, que daí você já começa a implementar umas cargas um pouco maiores, né? Você promover um estresse um pouco maior no treinamento, no que diz a adaptação fisiológica ao desempenho, né? E daí também nós podemos entrar logo em seguida no microciclo de choque. O microciclo de choque tem um período que você vai trabalhar com treinamentos mais intensos, por isso choque. Então a gente vai justamente dar um choque no organismo para você promover essa supercompensação logo em seguida essa semana e estar cada vez mais preparado para a competição. Esse microciclo de choque ele vai ser mais próximo da competição, né? Geralmente no pré-competitivo, para você chegar com a intensidade mais alta possível na sua competição. E o de recuperação, como eu falei antes, né, é pós-período competitivo, faz um processo de recuperação, né? Você não para totalmente, você mantém os treinamentos, mas com volume e intensidade reduzido. Geralmente você faz uma redução gradual, não reduz drasticamente, faz uma redução gradual, estabiliza e faz esse processo de recuperação para você estar pronto para o seu próximo ciclo ou você estar pronto para a continuidade do seu período, né? Porque você, como eu mostrei no gráfico, você pode ter uma competição B, né, que é segundo plano, antes da sua competição principal. Então você faz esse processo de recuperação para poder entrar no próximo ciclo e você atingir a melhor performance possível. Bom, pessoal, espero que eu possa ter colaborado para clarear um pouco as ideias de vocês em como funciona toda essa estruturação, essa periodização de treinamento, né? Como funciona aí o trabalho do treinador em estar planejando e fazendo esse processo de periodização para você alcançar os seus objetivos e suas metas, que não é uma coisa simples, é uma coisa até um pouco complexa, mas tem que estar fazendo aí em conjunto treinador e atleta, e para vocês atingirem os melhores resultados possíveis. Por isso que é importante sempre estar passando, né, para o treinador, né, os feedbacks, estar falando de como que está se sentindo nos treinos, se o treino está ficando pesado demais, se o treino está muito fácil, né, porque às vezes a gente pode errar na mensuração da carga e da intensidade. Então, para minimizar os erros, sempre passe os feedbacks, sempre dê a sua percepção de como foi o treino, principalmente os treinos mais fortes, tá? Esses servem, são o principal norte para estar mensurando a carga, tá certo? E claro, se tiver muito fácil o treino também, passe isso para o treinador, porque se você estiver treinando sempre abaixo do que você pode desempenhar, você não vai ter uma melhora no teu condicionamento e, consequentemente, os resultados não vão ser, talvez, aqueles almejados, ok? Pessoal, um abraço a todos, até a próxima e fiquem com Deus.